E aí, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre transformações de fonte, que é mais uma técnica de análise de circuitos, tudo bem? O objetivo aqui é mostrar que existe uma equivalência entre você representar um circuito assim ou assim. Ele pode ser uma fonte de tensão em série com uma resistência ou uma fonte de corrente em paralelo com a mesma resistência, ok? Então, antes de a gente começar, vou pedir para vocês, por favor, deixar o like nesse vídeo e inscrever no canal se ainda não é inscrito, para você não perder os vídeos futuros, beleza? Então, gente, antes de eu falar dessa equivalência, eu quero primeiro só discutir um pouquinho o seguinte: por que eu tenho que representar a fonte de tensão em série com a resistência e a fonte de corrente em paralelo com a resistência, né? A gente tem que pensar o seguinte: isso aqui, obviamente, não tem corrente circulando aqui, porque esse circuito está aberto, da mesma forma aqui também. Então, o que acontece? Esses dois blocos vão ser conectados num circuito externo. Então, esse circuito externo vai estar representado aqui por esse elemento aqui, ok? Da mesma forma, aqui assim. Uma vez que eu conecto, agora sim vai vir uma corrente para cá e vai vir uma corrente para cá. E para representar a não idealidade dessas fontes, ou seja, nenhuma fonte de tensão ou fonte de corrente vai ser ideal, né? Ela entrega 100% da tensão que ela produz ou 100% da corrente que ela produz. E para representar isso, a gente usa o resistor em série ou em paralelo no outro caso. Por quê? Assim que essa corrente I circular aqui, vai ter uma queda de tensão nesse resistor. Então, parte da tensão Vs vai estar aqui em cima e o resto vai estar aqui na nossa tensão V0. O ideal é então que esse resistor seja bem pequeno, né? Porque se ele for pequeno, pelo divisor de tensão, né, grande parte da tensão vai estar concentrada no V0 e não na tensão em cima do resistor, beleza? De forma análoga, né, quando eu tenho aqui a fonte de corrente, ela vai entregar uma corrente IS que vai se dividir em duas, né? A corrente que vai para a carga e a corrente que vai para o resistor. Pelo divisor de corrente, a gente sabe que a relação tem que ser inversa agora, né? Então, assim, esse resistor ele tem que ser muito grande para ele drenar pouca corrente e grande parte da corrente ir para a nossa carga aqui, né? De modo que, no limite, né, o que seria a fonte de corrente ideal? Esse resistor não existe, ou seja, ele é tão grande que ele não drena corrente, ele tem resistência infinita, né? E a analogia aqui é, esse resistor aqui tem que ser aproximadamente zero, porque se ele for zero, pelo divisor de tensão, né, não ia ter tensão em cima dele. Então é só essa discussão para a gente entender por que fonte de corrente a resistência entra em paralelo e por que fonte de tensão a resistência entra em série. Muito bem, agora sim, dito isso, vamos estabelecer a nossa relação de equivalência. Qual que é a ideia, gente? Eu vou redesenhar aqui, na verdade, o nosso resistorzinho de carga, ok? Então vamos supor que existe aqui, ó, conectado um resistor RL, ok? L de load, né? Que é carga em inglês. E esse resistor vai aparecer aqui também, beleza? Então vou escrever aqui, ó, RL, tá cabendo, tudo certo. Qual que é a ideia? Ele vai drenar uma corrente aqui IL e aqui tem que ser a mesma corrente IL, certo? Já que essas fontes são equivalentes, elas têm que entregar a mesma tensão e a mesma corrente, tudo bem? Como que eu vou fazer isso? Eu vou equacionar a corrente IL, beleza? Porque o que acontece? A tensão não faz sentido equacionar ela, porque a tensão, o circuito pode estar aberto, né? Não vai ter corrente circulando. Como tem que ser a mesma tensão e a mesma corrente, né? Eu preciso de alguma forma botar uma corrente ali. Beleza. Então, o que vai ser a corrente IL no nosso circuito de cima? Ela é simplesmente a fonte de tensão sobre a resistência equivalente, né? Então vai ser Vs dividido por R mais RL, beleza? E o que vai ser a corrente no circuito da direita? É um divisor de corrente, né? Então ela é a fonte de corrente vezes a resistência oposta, certo? Vezes R sobre a soma R mais RL, certo? Obviamente, essas coisas têm que ser iguais, né? Então, observem. Eu posso fazer o seguinte, né? Acho que é mais fácil. Apago isso aqui. E esse cara tem que ser igual a esse daqui, né? Então, essas duas coisas têm que ser iguais. Então, observem só. O denominador cancela, né? Isso aqui, corta com isso. De modo que a gente obtém que Vs é R vezes IS. Ou seja, a nossa corrente IS, ela é simplesmente Vs sobre R. Olha que fácil, né? Então, basicamente, se você tem uma fonte de tensão em série com uma resistência, para você obter a fonte de corrente, basta dividir a tensão da fonte pela resistência e colocar a mesma resistência aqui em paralelo. Beleza? Sem muito mistério, vamos deixar isso aqui destacado. Vamos então agora fazer um exemplo, né, gente? Temos aqui esse circuito que ele pede essa tensão V0 aqui. E observe que eu tenho bastantes fontes, né? Eu tenho aqui duas fontes de corrente e uma fonte de tensão. Vamos então
brincar um pouquinho com isso, né? Primeiro tentem fazer aí, né? Pausem o vídeo, depois vocês voltam para ver a resolução. Então, gente, vou começar pelo seguinte. Aqui a gente tem que ter um cuidado, tá? Você não pode sair fazendo transformação de fonte de forma adoidada, por quê? Eu preciso manter informação sobre essa tensão V0, né? Eu preciso saber onde é que ela tá. Então, se eu começar a fazer uma transformação de fonte desse lado e simplificando o circuito desse lado, eu perco ali onde está a minha tensão V0, certo? Então, o ideal é o seguinte, você começa a fazer as suas transformações de fonte em volta do seu ponto de análise, né? Seja onde você quer uma corrente, em um ramo, seja a tensão em dois terminais, e aí você simplifica tudo que está fora dessa tensão ou dessa corrente, para você não mudar aquele ponto, beleza? Então, vamos lá. Observem que aqui eu tenho uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Eu consigo trocar isso por uma fonte de tensão. Então, essa parte aqui é equivalente a gente fazer o seguinte, né? Observem. Basta eu fazer essa corrente vezes esse resistor para obter a tensão da fonte. Então, a minha fonte equivalente vai ser o seguinte, né? Eu tenho aqui a fonte de tensão em série com a resistência de 5K. E quanto que vale essa fonte, né? 8 mili vezes 5K. O K e o mili se cancelam, porque o K é 1000, o mili é 1 sobre 1000. Então 5 vezes 8 é 40. Então isso aqui é uma fonte de 40 volts, beleza? E ela está conectada no circuito externo, né? Então, sempre toma como referência os terminais, tá, gente? Você pode arrancar o negócio fora e conectar pelos mesmos terminais. Então, isso aqui está conectado no quê? Num resistor, vou até botar as bolinhas para a gente ir acostumando. Num resistor de 10K, uma fonte de 35 volts. Aqui é 35. Beleza. E eu vou fazer só até aqui. Isso tudo tá em paralelo com o resistor de 30K. E eu vou fazer assim, ó. Deixar o resto do circuito para depois, ok? Porque aí, olha só. Deixar isso aqui assim. Aqui eu já consigo simplificar, né? Observe que eu tenho aqui duas fontes de tensão em série. Então, posso juntar elas. Então, olha que interessante. Antes eu tinha uma fonte de corrente e uma fonte de tensão. Fazendo a transformação de fonte, a associação toda ali ficou em série. Eu consigo juntar duas fontes em uma. E antes eu tinha 3 fontes, agora eu tenho apenas uma. Olha só que bacana, né? Aliás, perdão, eu tinha 2 fontes e agora eu tenho apenas uma, né? Então, como essas fontes de tensão estão com a mesma polaridade, né? Olha só, menos, mais, elas estão orientadas da mesma forma. Então, vou somar essas tensões. Se as polaridades estivessem opostas, né? Tipo, menos, mais, menos, você subtrai, ok? Então, isso aqui vai ser igual, aqui, né? Aqui é 10K, beleza. Isso aqui vai ser igual a uma única fonte de 75 volts, certo? Aí aqui 5K com 10K vai dar 15K, né? Em série com resistor de 15K. Isso tudo em paralelo com um resistor de 30K, certo? Exatamente isso, beleza? Beleza. Em paralelo com o resistor... Em paralelo não, né? Perdão, aqui ó. O circuito continua, né? Então ainda não tem nada em paralelo não. Tudo certo? Eu não posso somar isso porque o circuito ainda está aqui, né? Olha só, eu estou mexendo só nessa região aqui. Então eu não posso associar em série esses dois caras, né? Porque ainda tem, por exemplo, esse 15K, esse 25K, enfim. Beleza. Então, como eu disse, né, uma dica é sempre desenha parte apenas do circuito que você quer simplificar, mas estende os terminais para você entender assim, ó, ainda tem coisa lá para frente, né? Só que agora, o que eu posso fazer? Eu tenho aqui uma fonte de tensão em série com uma resistência. Então eu posso voltar para a fonte de corrente. Porque quando eu voltar para a fonte de corrente, esse resistor de 15K vai aparecer em paralelo com o de 30. E aí eu consigo associar eles. E é isso que a gente vai fazendo. Beleza? Então, o que a gente pode fazer agora? Eu acho a fonte de corrente equivalente, que vai ser o seguinte, né? Fonte de corrente em paralelo com o resistor, em paralelo com o outro resistor, né? Isso continua aqui. E quanto que vai dar isso? 75 dividido por 15 dá 5, né? 5 miliampere. Então, vamos colocar isso embaixo aqui, né? Porque tá ficando com pouco espaço. Isso aqui vai ser igual a 5 mili, certo? Aqui o mesmo resistor, né? 15K. E aqui 30K. Como que eu acho a resistência equivalente ali, né? Posso fazer produto pela soma ou usando uma mesma técnica que eu já mostrei antes, né? Pensa assim, 15K é a mesma coisa que 2 resistores de 30K em paralelo. Então eu teria 2 resistores de 30K mais um de 30K. Então fica 30, 30, 30, divide por 3 vai dar 10K. Então,
eu já posso simplificar isso daqui para um resistor de 10K. 10K. Beleza? Então, olha só, gente. Eu troquei tudo isso daqui por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, né? E agora eu vou voltar para a fonte de tensão. Por quê? Eu posso agora desenhar o resto do circuito aqui, né? Que ele já simplificou bem. Isso aqui agora vai estar conectado em um resistor de 15K, aqui um resistor de 25K e aqui a fonte de 1 mA, certo? Então aqui, ó, 1 mili, aqui 25K e aqui 15K. Beleza. O que eu faço agora? Eu vou voltar para a fonte de tensão. Por quê? Quando eu voltar para a fonte de tensão, o resistor de 10K vai associar com o de 15K, certo? 5 mili vezes 10K, mili e o K cortam, então fica 5 vezes 10, que é 50. Então isso aqui é igual a 50, fonte de tensão, opa, ficou pequeno. 50, vou fazer o mais bonitinho aqui, insere com 10 mais 15, 25, certo? Aqui 25K, aqui desce mais 25K, e aqui eu tenho a fonte de corrente. Opa, ela tá saindo, né? Desce aqui 1 mili, certo? Esse, nossa, ficou bem feio isso. Esse aqui é o meu circuito. E lembrem o seguinte, né? A tensão V0 está aqui em cima, ó. V0, beleza? Eu consigo simplificar mais uma vez. Eu posso voltar isso aqui para uma fonte de corrente, certo? E eu vou fazer a partir daqui de duas formas, tá, gente? Pra vocês verem que você pode mesclar os estilos, enfim. O que acontece? Vou colar esse cara aqui. Como eu disse, eu ainda posso simplificar mais, né? Fazer o exercício 100% só fazendo transformações de fonte. Mas, por exemplo, aqui virou um circuito que ele possui apenas um nó, né? Esse nó aqui é 1. Se eu calcular a tensão desse nó, é justamente a tensão V0. Então, pelo método das tensões de nó, eu consigo fazer também. Eu vou fazer primeiro transformar na fonte. Depois eu mudo, faço pelas tensões de nó para vocês verem que assim, dá para mesclar, né? Então, isso aqui é igual a... Vou pegar a fonte de corrente associada aqui agora. 50 dividido por 25 dá 2, né? 2 mA. Então, isso aqui é igual a uma fonte de 2 mili em paralelo com 25K, que também está em paralelo com 25K, que está em paralelo com 1 mili descendo, certo? Ou seja, observem só. Lembrem que agora, né? Se a tensão V0 é essa aqui, essa é a tensão para todo mundo. Eu tenho um circuito que só tem coisa em paralelo. Então, se está tudo em paralelo, eu posso trocar a ordem, né? Então, eu posso escrever isso da seguinte forma. Coloco, já associo em paralelo os dois resistores, né? Então, vai dar 25K com 25, que dá 12,5. E eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui ó, uma fonte subindo e uma fonte descendo, certo? Então, se você pensar nesse nó aqui, existe uma corrente entrando e uma saindo. Então, a corrente líquida vai ser um subindo. Concordam? Sempre que você tiver correntes com polaridades invertidas também, né? As fontes estão em paralelo. Uma sobe, uma desce. Você subtrai as correntes. Beleza? Então, isso aqui vai ser tudo igual. Observem só. Isso é igual a uma fonte de corrente subindo de 1 mA em paralelo com uma resistência de 12,5K. Concordam? A tensão V0 é essa aqui, porque elas é a mesma tensão que existe aqui, né? O circuito tem que ser equivalente. Ou seja, V0 é simplesmente igual a 1 mili vezes 12,5K. Mili de novo corta com K, isso vai dar 12,5 volts. Beleza? Então a gente fez simplificando 100% o circuito usando transformações de fonte, ok? Eu vou só fazer de um jeito alternativo a partir daqui, que é o seguinte, né? Vamos supor, você já simplificou o circuito tanto que você quis. Aí você fala, tá, não quero fazer mais vezes isso. Você pode ver que eu vou poupar 2 passos aqui, né? Simplificar o circuito 2 vezes. E eu poderia pensar assim, né? Fazer em vermelho essa parte. Esse aqui é o meu nó E1. O meu nó de referência tá aqui. Então, equacionando a tensão daquele nó, a gente tem o quê, né? Observem. E1 menos 50 sobre 25K, certo? Isso é a corrente que sai para cá,
corrente que desce para referência, né, é E1 sobre 25K, e a corrente que desce para o outro lado é 1 mili, certo? Essa soma tem que dar zero. Soma das correntes que saem de um nó tem que ser igual a zero. Observe que eu posso multiplicar tudo por 25K, então vai ficar com o seguinte. E1 mais esse E1 dá 2E1, certo? 2E1 menos 50 mais 25K vezes 1 milha é 25. Isso aqui igual a zero. Ou seja, 2E1 menos 25 igual a zero. O E1, que é a mesma coisa que o V0, é igual a 12,5 volts. A mesma resposta como tinha que ser. Beleza, gente? Então a ideia de transformações de fonte é isso. Você tem um circuito, obviamente, com muitas fontes, né? Se tiver pouca fonte, não faz sentido você fazer essa análise. Mas tem muitas fontes e você vê que dá para simplificar, né? Você vê que você identifica os bloquinhos, né? Então, bater o olho no circuito e fala, olha, isso aqui é bloco de fonte de corrente. Olha, isso aqui é bloco de fonte de tensão, porque está em série, né? Isso aqui também é bloco de fonte de corrente. Poderia simplificar, né? Mas nesse caso você ia perder o seu ramo da tensão V0. Então, assim, você tem que tomar um cuidado. Mas observou isso, simplifica o circuito, chegou num ponto que está aceitável, né? Eu poderia já ter parado aqui e ter feito uma tensão de nó ou uma corrente de malha, que quer que seja, né? Ou eu chego até aqui e aqui eu faço a tensão de nó, né? Como eu fiz desse jeito. Ou você pode tentar ir ao máximo, né? Simplifica o máximo que der, isso aí vai de cada um. Beleza? Então, gente, essa foi mais uma técnica de análise de circuitos. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo.